Todos os anos nós paramos um tempo para relembrar, todo o mundo cristão para relembrar o sacrifício de Jesus Cristo e a ressurreição do nosso Senhor, que nos traz vida. E todos os anos aqui na Comunidade Viva nós tentamos tratar do tema de uma forma que não seja simplesmente cumprindo o calendário e relembrando mais uma vez algo que há séculos, talvez até milênios, conversamos a respeito, mas que possamos olhar para facetas novas da realidade do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo e daquilo que nos afeta desse sacrifício e ressurreição. E esse ano não será diferente. Esse ano refletiremos a respeito do pacto de sangue que nos afeta profundamente, porque nos traz um relacionamento novo com Deus através de Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos realmente no texto bíblico que trataremos, eu gostaria que, enquanto eu falasse algumas coisas, você prestasse atenção nas imagens do filme Nárnia. Muitas vezes precisamos voltar à nossa infância para compreender algumas coisas muito reais e profundas a respeito de Deus. Já dizia um grande teólogo que a Bíblia é muito melhor compreendida como poesia do que como lei ou instrução. Porque muitas vezes, quando olhamos para a Bíblia como um livro meramente instrutivo, nós perdemos detalhes maravilhosos que revelam quem Deus é e como Ele opera. Deus não necessariamente opera na lógica matemática e cartesiana que tantas vezes nós queremos operar. A forma como pensamos sobre Deus hoje é provavelmente muito diferente da revelação de Deus em Sua palavra. Porque hoje não pensamos num rei se sacrificando pelo seu povo. Talvez pensemos num rei se sacrificando pelo seu povo meio que como uma fábula nas crônicas de Nárnia. Mas quando pensamos sobre o nosso Deus, muitas vezes pensamos em algo mais helênico, mais grego, com Deus no alto do Olimpo, não se sujando com sangue, mas bem distante, longe da nossa realidade, longe do nosso pecado, longe dos nossos problemas e completamente alheio àquilo que somos, por ser totalmente outro, por ser totalmente diferente de nós. O Deus revelado nas Escrituras é muito mais parecido com Aslan do que com Zeus. E nesta série, nós falaremos a respeito de um pacto feito por Deus com a humanidade. Um pacto que beneficia totalmente e de forma ampla e irrestrita toda a criação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós permaneceremos durante todo o mês no livro de Hebreus. Você pode... Isso, um pouquinho mais de luz. Pode até colocar um pouquinho mais de luz para que todos possamos ler e abrir realmente as nossas Bíblias. Isso, não tanto para não ficar ofuscando a vista. E pode dar mais luz aqui também, que eu sou bonito. Isso. A Alessandra acha. Eu gostaria de pedir algo a vocês. Se você é nosso convidado, você é convidado também a fazer isso. Se você tem a sua Bíblia num tablet ou num celular, existem formas, principalmente se você tem o aplicativo YouVersion, você pode marcar os textos e você pode até comentá-los. Não se sinta constrangido, você pode usar no seu celular, você tem toda a liberdade de usar o seu celular para escrever enquanto nós estivermos em palestra ou quando você estiver cantando. Você pode usar o seu celular e o seu tablet de forma livre aqui na Comunidade Viva, aqui no teatro. Nós não temos normalmente acesso à internet, mas você pode utilizar como um aplicativo, não há problema nenhum, mas que você anote e marque.
porque as coisas das quais falaremos esses dias servem não somente para nos inspirar nos domingos. É muito fácil usarmos os domingos de manhã aqui no teatro como meramente um evento da semana. Assim como você vai para a escola, assim como você vai para o trabalho ou como você vai para o McDonald's comer, talvez aqui seja mais um lugar que você bata ponto e check, fui, fiz. E não é esse o intuito. A intenção de estarmos aqui todos os domingos juntos é de 3 bases. Eu gostaria de deixar isso bem claro antes de entrarmos na palestra de hoje, porque isso é muito instrutivo e precisa haver essa instrução de vez em quando. Os 3 pilares pelos quais nós ainda nos reunimos como comunidade num teatro todos os domingos, inicia pela comunhão. Mesmo que não seja exatamente o que queremos, estarmos em fileiras, seria muito melhor se estivéssemos todos bagunçados, sentados no chão, comendo alguma batatinha ou alguma coisa assim, e levantando a mão e conversando como um grande grupo e batendo papo sobre a Bíblia. E é mais ou menos isso que tentamos fazer. Nós queremos ter comunhão, queremos estar juntos como um só corpo. E mesmo tendo grupos de vida, o nosso desejo é que mesmo no domingo nós estejamos juntos para termos comunhão uns com os outros. Além disso, no domingo o que nós temos é um momento de adoração. Você pode adorar em qualquer lugar, sabe? Até no banheiro. Sabe quando você solta a voz no banheiro, debaixo do chuveiro, todos os vizinhos acordam, porque ainda é 6 da manhã, e você acorda toda a casa e você está lá adorando, isso é maravilhoso. Assim como você pode também adorar a Deus deitadinho, de olhos fechados, dormindo não, mas deitadinho, de olhos fechados, só pensando e adorando a Deus em seu pensamento, orando a Ele. Assim como você pode, como família, em casa, também adorar a Deus. Mas aqui no domingo, o que nós fazemos é que, corporativamente, quer dizer, como um corpo, nós nos reunimos para não só cantarmos louvores a Deus, mas para adorarmos a Ele como uma comunidade. Por aquilo que podemos falar, palavras a Ele, pelas nossas atitudes com relação uns aos outros e de todas as outras formas, servindo inclusive. Nós adoramos a Deus juntos. E o terceiro pilar é o de ensino e aprendizado. Na comunidade viva, nós não temos um local como em muitas outras igrejas existe, de escola bíblica dominical. Quantos de vocês já participaram de escolas bíblicas dominicais? Ou de alguma escola bíblica ou seminário da sua igreja? É mais ou menos isso. Nós não temos. O mais parecido com uma escola bíblica dominical é o que nós conhecemos como curso de vida, que a cada 3 meses nós começamos. Agora, no final de março, nós vamos começar uma turma de curso de vida. Mas sabe onde nós estudamos a Bíblia e comentamos e conversamos acerca dela? A instrução é aqui no domingo de manhã. No domingo de manhã, aqui na Comunidade Viva, você não vai ouvir palavras proféticas. É sério, você não vai. Porque não é o espaço que nós escolhemos para isso. Talvez você escute alguém dizer, sabe, Deus tocou meu coração para falar isso aqui com você. Mas vai ser você e a pessoa, e não vai ser um grande alarde, muito menos com holofote no rosto de alguém. Aqui, nós estudamos a palavra de Deus. Estudamos não de uma forma acadêmica, mas nós abrimos a Bíblia e, como comunidade, nós queremos conversar a respeito da palavra de Deus para compreendermos não somente qual é a vontade de Deus, mas para talvez conhecermos um pouquinho mais da essência dele. Portanto, comunhão, adoração e instrução. É por isso que nós nos reunimos como uma comunidade aqui no teatro. Se não fosse por isso, nós não precisaríamos nos reunir, porque não há nenhum rito necessário, não há nenhum sacramento faltando, não precisamos nos reunir todos os domingos para que Deus fique feliz conosco. Deus já está feliz. Deus está feliz e completamente apaziguado por causa de um sacrifício que aconteceu 2000 anos atrás na cruz. E ele não pode ser repetido, jamais será. Foi de uma vez por todas, e é sobre isso que começaremos a falar hoje. Beleza? Portanto, abra sua Bíblia em Hebreus 1, e nós vamos começar a ler. Eu lerei todo o texto, Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, o Filho, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Você ora comigo? Baixe sua cabeça um pouquinho, vamos orar. Pai, eu quero te pedir que Tu abras a nossa mente, nos dê a inteligência necessária e a compreensão necessária para sabermos o que Tu queres nos revelar e nos falar essa manhã. Nós queremos Te conhecer, queremos saber um pouquinho mais de como Tu operas e como Tu ages. Portanto, nos dá discernimento. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações. É em nome de Jesus que nós te pedimos a Tua intervenção. Amém. É interessante que no texto, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, não temos ideia. Sabe aqueles negócios, aquelas grandes brigas que muitas vezes existem de Mateus escreveu, não foi Mateus, ou não foi bem Paulo que escreveu essas cartas e tudo mais. Com o livro de Hebreus não tem esse problema, não tem discussão. Nós, com todo orgulho, dizemos, nós não temos a mínima ideia de quem escreveu. Sabe, aquele negócio que todo cristão concorda, mas não concorda não. Até para isso o cristão briga. Mesmo ninguém sabendo quem escreveu, alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo. E se você ler todo o livro de Hebreus, você vai ver que com certeza foi uma mulher. Porque no finalzinho do livro de Hebreus, ela diz assim: com poucas palavras escrevo a vocês. Lê o livro de Hebreus que você vai entender que é do sexo feminino. Com certeza absoluta. Ou isso, ou foi algum advogado. Um dos dois. Mas a realidade é que nós não temos a mínima noção de quem é. Não sabemos quanta instrução a pessoa teve, não sabemos exatamente como a pessoa conheceu Jesus Cristo, mas pelo que a pessoa escreve no livro de Hebreus, esse livro foi aceito, mesmo que depois de um grande debate, por não ter nenhum lastro de quem tinha escrito, e por incrível que pareça, mesmo que a oposição, que gosta de criticar e gritar muito contra os livros que estão na Bíblia, e toda aquela palavra de, tem aquelas teorias da conspiração, de que os livros da Bíblia foram colocados lá por algum poder, por alguma vontade política e tudo mais, o livro de Hebreus era um que não poderia estar lá, porque não tem nada que apoie, a não ser o conteúdo. E o conteúdo do livro de Hebreus é magnífico, porque ele traz uma explanação quase que perfeita. Eu não quero ofender ninguém que crê na inerrância das Escrituras, traz um relato perfeito de quem Cristo é, da sua obra e de como essa obra nos atinge. Portanto, o nosso intuito durante toda essa série é, talvez, se conseguirmos, às vezes eu sou muito prolixo e não conseguimos terminar o que queremos começar, mas vamos ler todo Hebreus, talvez não aqui, em casa, mas conversaremos sobre toda a mensagem do livro de Hebreus, para entendermos o pacto de sangue que nos traz acesso a Deus. Meu intuito final, a intenção final, o alvo da comunidade viva, ao final dessa série, é que você saia daqui, no último dia, que vai ser o dia de Páscoa, com a plena convicção de que não há mais necessidade de nenhum sacrifício, nenhuma boa obra, nenhum sacramento, nenhum ritual e mais, atente muito bem, nenhuma religião. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que cumpriu toda a necessidade para tudo isso. Como era de se esperar, o autor ou autora de Hebreus inicia o seu texto apresentando quem Jesus é. Volte para o texto novamente. Há muito tempo,
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Se você ler todo o Antigo Testamento, que aqui na Comunidade Viva nós preferimos chamar de Bíblia Hebraica, você verá que Deus tenta falar não só com o seu povo, mas com toda a humanidade, por toda a existência do ser humano. De Gênesis a Malaquias, se você for na ordem em que os livros se apresentam na Bíblia, mas de ponta a ponta, a Bíblia hebraica mostra um Deus buscando relacionamento com a humanidade. Você pode parar em qualquer página da Bíblia, inclusive em livros que nunca citam o nome de Deus, e você verá, de alguma forma, Deus, através de pessoas ou através dele mesmo se revelando a pessoas, tentando contato e tentando estabelecer um relacionamento com a humanidade. Um parêntese. Aqui na Comunidade Viva, normalmente nós não falamos em línguas, tá? Hoje é um caso especial. Desceu sobre alguns a unção do Espírito Santo e eles estão falando em línguas, ali atrás. Então não se preocupe, o zum que você está ouvindo é de boa, tá bom? Já está havendo interpretação de línguas, então não se preocupe, está havendo o dom de línguas e o dom de interpretação. Não se preocupe, está tudo de boa, tá bom? Você pode cortar isso depois na edição, beleza? Deus vem tentando se comunicar de todas as formas possíveis com a humanidade. Os salmos dizem assim: os céus proclamam a glória de Deus. Depois Paulo vai falar em Romanos, início do Romanos, que nós não temos desculpa nenhuma de dizer que não conhecemos a Deus, porque a criação mostra quem Deus é. Então, seja pela criação, seja por seus profetas, seja por homens especiais e mulheres especiais que Deus coloca no povo para que ele fale, ou seja ele mesmo, através de uma sarça ardente, ou através de uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, seja a forma como for, Deus sempre esteve à procura de ter um relacionamento com o seu povo. E o seu povo, entenda-se, humanidade. Se você tiver tempo essa semana, leia a Bíblia hebraica toda. Não dá para ler numa semana só, eu acredito. Você não pode fazer só isso. Mas se você tiver tempo de, por 6 meses, ler a Bíblia hebraica toda, como se lê um livro, como se lê a Cabana, ou como se lê o livro, a Crônica de Nárnia, você terá a oportunidade de ver um personagem principal. Deus, o Criador de todas as coisas, ativamente buscando um relacionamento com a humanidade. E você verá o ator coadjuvante, humanidade, muitas vezes fugindo desse Criador. E o Criador insistindo na sua busca pela humanidade e por trazê-los de volta à sua casa. Essa é a história de Deus com a humanidade. O autor de Hebreus chega e diz que Deus já tentou falar de todas as formas. Todas. E agora, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Vários autores da Bíblia Sagrada falam a respeito desse Filho. Nós podemos analisá-lo de uma forma mais teológica ou até filosófica e ir lá para a filosofia grega e falar a respeito do verbo ou do logos que se faz carne e tudo mais, mas esse não é bem o intuito aqui. Porque podemos muitas vezes nos perder na teologia ou na filosofia e perder a essência simples, mas altamente escandalosa do Deus que vem e que se faz criatura. E para isso eu gostaria que fôssemos ali para o livro de João, o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, e ele apresenta esse filho da seguinte forma. No princípio, o Evangelho segundo São João, versículo 1.
No princípio era o Verbo. Não estou conseguindo fazer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo. E sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se você pular ali para o verso 9, você continuará a história. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus, uma alusão ao povo de Israel, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu não quero que nós nos percamos aqui em detalhes filosóficos, mas você conseguiu notar a realidade dos dois textos, seja em Hebreus ou seja em João, seja numa carta ou seja no Evangelho. A realidade de que Deus, Filho, o Verbo, o Deus Criador de todas as coisas, aquele através do qual o Pai criou o universo, esse Deus se faz carne. Muitas vezes, por estarmos tão acostumados no nosso mundo cristão, eu acredito que nós podemos perder o caráter escandaloso dessa palavra. Quase que herético, se formos pensar em religiosidade, em teologia. Karl Barth, um grande teólogo de alguns séculos atrás, afirmava que Deus era o totalmente outro, de uma natureza completamente diferente da humanidade. Muitas religiões que consideramos pagãs, muitas religiões animistas, aquelas religiões principalmente de tribos africanas, ou de tribos aborígenes, ou de tribos brasileiras, principalmente indígenas, religiões muitas vezes categorizadas por alguns como religiões baixas, e aqui não vai nenhum preconceito, mas consideram Deus como em todas as coisas, né? Como a árvore tem Deus, porque a árvore tem espírito, logo tem Deus, ou a cutia tem Deus, ou até aquele urso tem Deus, e todos somos parte e compartilhamos desse espírito universal, e isso é Deus. Mas não é assim com o cristianismo. O que o cristianismo crê, herdando do judaísmo, é que existe um só Deus. E não, Maomé não é o seu profeta. Jesus Cristo é o seu Filho encarnado. Mas o cristianismo crê que Pai, Filho e Espírito Santo, e mesmo que não haja em nenhum lugar na Bíblia a palavra trindade, mas que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só essência, convivendo harmonicamente, dançando uma dança eterna, como um só ser com três pessoas. Não me pergunte como. Os teólogos estão discutindo há 2000 anos a respeito disso, e eu não espero dirimir todas as dúvidas, e nenhuma dúvida, em 30 minutos. Mas a realidade é, para o dia de hoje, para o que vamos conversar, que Deus, totalmente outro, totalmente outra natureza, se torna carne e habita em nosso meio. Por Hebreus, nós aprendemos, ele fez isso para conversar conosco. Porque por muitas outras formas, através de seus profetas, Deus vinha conversando com a humanidade. Mas finalmente, ele envia Deus Filho.
para encarnar, tornar-se como um de nós e começar uma conversa de pai para filho, iniciada desde a criação. Eu não sei se cristãos como somos, a maioria de nós, compreendemos a magnitude da encarnação do Filho, ou até mesmo o escândalo de Deus se tornar como um de nós, de Deus se submeter à criatura, de Deus se humilhar a ponto de se tornar homem, como Paulo diz, e mais, como veremos no decorrer do mês até a Páscoa, se tornar servo e se tornar réu numa cruz, morrendo pela humanidade. Continuando no raciocínio, eu não sei se conseguimos compreender Deus se tornando carne e se entregando na cruz. Eu não sei se conseguimos compreender o escândalo de Deus se sacrificar. Você entende o que eu estou falando? Assim, muitas vezes podemos olhar para a história da paixão de Cristo, como Mel Gibson colocou na tela um tempo atrás, e pensar nela como uma fábula de Nárnia. Alguma coisa bonitinha que aconteceu com um personagem interessante, que por ser muito bom, era um exemplo para nós. Um grande exemplo, um homem exemplar, um ser iluminado, como alguns dizem. E que por causa da sua mensagem revolucionária, causa tanta subversão, que é levado até o Gólgota, o nome daquele monte onde ele foi morto. É açoitado como castigo por aquele que fazia arruaças, é levantado e como um grande revolucionário morre como um mártir na cruz. E assim inicia um movimento que contagia toda a humanidade. E esse movimento continua indo. Não. Jesus Cristo não é esse mito humano. Jesus Cristo não é Che Guevara. Jesus Cristo não é um revolucionário político somente, afinal de contas, sim, ele revolucionou politicamente. Jesus Cristo não é um filósofo. Jesus Cristo não é um grande guru. Jesus Cristo não é aquele que veio para nos mostrar o caminho e se nós o seguirmos chegaremos ao Pai. Não. Não se perca. O que Hebreus está falando é escandaloso. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é escândalo, muitas vezes até escárnio. Porque o Evangelho diz que Deus humilhou-se e se tornou carne, e que, como encarnado, morreu, tomando sobre si o nosso pecado. Dá para entender? O Evangelho afirma que o Deus Santo, totalmente outro na palavra de Karl Barth, se faz carne e toma o pecado da humanidade sobre si mesmo, recebendo o justo castigo por esse pecado. Nós podemos muitas vezes cometer a grande heresia de separar em Jesus Cristo uma parte humana e uma parte divina. Sabe aquele negócio de não. Na hora da cruz, Jesus ele era mais humano do que Deus. Na hora do nascimento bonitinho, com todos os anjos dando glória a Deus e as trombetas tocando e os pastores lá, e depois de alguns anos os magos chegando e adorando o infante. Não, ali era Deus, porque ele era bebê. Não, na cruz, a totalidade do Filho encarnado está ali. E olha como o autor de Hebreus, ou a autora de Hebreus coloca: o Filho
Atente muito bem. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Como que você entende isso? Fala comigo, pode falar comigo. Fala bem alto aí de onde você está. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Grita bem alto, o que é que você entende sobre isso? Fala aí, grita aí. 100% Deus. Ele exala a glória de Deus. Sabe aqueles filmes que você vê alguém se transformando em algo superior do que ele é, e as luzes começam a sair pelos seus olhos e pelos seus ouvidos e pelos poros, e daqui a pouco aquela grande explosão, e afinal de contas, aí sim aquele é exatamente o resplendor da sua própria glória? Jesus, em todo o seu tempo aqui na terra, ele era exatamente isso. A glória de Deus contida numa carcaça humana. Esse é Cristo. Continua lendo. É a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. Vocês conseguem ver a magnitude do que o autor de Hebreus está dizendo? Jesus é a expressão exata de Deus. Isso quer dizer que quando eu olho para Cristo, eu olho para quem? Não, responda por favor, eu quero ouvir você. Quando eu olho para Cristo, eu olho para quem? Eu chego talvez ao extremo de dizer que a humanidade pós-cruz não conhece nenhum Deus senão Jesus Cristo. Não há Deus senão Jesus Cristo. Não há nenhum Deus senão aquele que encarnou e foi sacrificado pelos nossos pecados. Olha o que um grande teólogo, o meu teólogo favorito, Jürgen Moltmann, ele devia ser um M e não um V, afirmou no seu livro O Deus Crucificado. Quando Jesus crucificado é chamado de a imagem do Deus invisível, o que se quer dizer é que ele é Deus e Deus é assim. Eu sei que nós somos, na maioria, por sermos comunidade viva, a maioria de nós veio de igrejas evangélicas, que por muito tempo crucificou todos os outros cristãos porque tinham um crucifixo com Jesus pendurado. Não é assim que muitas vezes faziam no passado? Tiravam pedras, não, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus não está pendurado, Jesus não está pendurado no madeiro, ele ressuscitou e tudo mais. Mas, se olharmos muito bem para toda a trajetória de Jesus, o Deus que conhecemos é aquele Deus crucificado. É aquele Deus que dá a sua vida pela humanidade. É o Deus que se sacrifica para que a humanidade volte a ter relacionamento com Ele mesmo. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo, se você quiser, separe-os. Faça uma fissão divina. Separe aquilo que nunca foi separado em toda a humanidade a não ser pela cruz. Pegue o Pai, segure ali para o outro lado, segure o Filho por aqui e jogue o Espírito Santo ali para a banda do Misael. E segure com muita força para que eles não estejam juntos. E assim talvez você veja na cruz somente o Filho. O Filho ali sozinho, dolorido, sofrendo como humano. Mas não. Eu não posso olhar para a cruz sem olhar Jesus gritando: Deus meu, por que me desamparaste? A cruz é o único lugar em que, por causa dos nossos pecados, a própria comunhão divina é explodida por minha causa. Mas ali na cruz estava Deus. Ali na cruz estava o Filho. Um outro cara que eu admiro demais colocou mais ou menos assim, Bonhoeffer, um grande teólogo alemão, pelo menos germânico, que lutou inclusive com a sua própria vida para tentar tirar um governo demoníaco do poder. A imagem de Deus é a imagem do Cristo crucificado. É a essa imagem que os discípulos devem se conformar. Não existe nenhum outro Deus que possamos conhecer a não ser Jesus Cristo, Filho
encarnado. É através dele que nós chegamos ao Pai. É muito importante termos plena consciência de quem Jesus é. Porque é mais fácil para nós, talvez, pensarmos nele como um grande filósofo, grande professor, um guru. Talvez seja mais fácil pensarmos nele como um ser iluminado e exemplo para as nossas vidas, para que o sigamos. Mas eu não sei se você notou, mas em quase todas as músicas que cantamos como adoração, nós cantamos a Jesus. E nós não estamos dispostos a adorar ninguém mais senão o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por Hebreus, Jesus Cristo é aquele que, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sendo o Criador de todas as coisas, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Você sabe o que foi isso? Depois de ter morrido na cruz, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele se sacrificou e finalizou todo o processo necessário para que nós tivéssemos comunhão íntima com Deus. Por que eu quero que vocês saiam daqui hoje com a plena convicção de quem Deus é em Jesus Cristo? É porque tudo que trataremos durante esse mês, de nada tem valor se Jesus Cristo não for Deus. Porque homens sendo sacrificados, isso acontece desde que a humanidade é a humanidade. Pessoas morrendo por uma grande causa, acontece desde que história é história. Gurus pelo mundo encaminhando pessoas para um bom caminho, um caminho de moralidade, de ética, de mais vida ou até mesmo mais prazer. Você pode seguir qualquer guru no mundo. Existem gurus para todo lado, até gurus modernos. Seres iluminados como Buda ou profetas como Maomé, você encontrará em qualquer religião. O que nós estamos tratando aqui não é sobre mais uma religião. Quando estamos tratando a respeito de Jesus Cristo, nós estamos falando a respeito do Deus que se torna criatura para se sacrificar pela sua criação, para que ele tenha um relacionamento de intimidade de pai para filho com a sua criação. Esse é Jesus Cristo. Ele é chamado de muitas coisas. Ele é chamado de Cordeiro, ele é chamado de Leão, ele é chamado de Príncipe da Paz, ele é chamado de Conselheiro, ele é chamado em muitos lugares de Deus Eterno, Pai. Mas nunca se confunda. Jesus não foi só um maluco que teve alguns seguidores no deserto da Judéia há 2000 anos atrás. Jesus é a expressão exata de Deus. Como Moltmann coloca, o único Deus que podemos conhecer. Eu gostaria de convidar você a adorar esse Deus que nós chamamos de Jesus Cristo, porque esse foi o nome que aprendemos a chamar, mas que é muito mais do que isso. Ele é o Filho, co-participante eternamente da dança eterna de Deus, revelado a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje habita em nós através do seu Espírito. Sim, o Espírito Santo, nos inspirando, nos instruindo, nos lembrando das coisas que Jesus, o Filho encarnado,
ensinou enquanto estava entre nós. Pai, Filho e Espírito Santo, nós conseguimos ver somente um rosto, o rosto de Jesus Cristo, o rosto do Verbo encarnado, o rosto da expressão exata de quem Deus é. Este é Jesus, esse é o Cristo, esse é aquele que morreu na cruz por nós. Você canta comigo? Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ressuscitou, digno é o Senhor. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame.
continuamos a orar a Ti como já cantamos, Pai. E na verdade falamos com o Deus soberano sobre toda a terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há como a nossa mente, Pai, compreender como um Deus totalmente outro, santo, totalmente transcendente e tão diferente de nós por ser de completa outra natureza, se submeteu na nossa história a se tornar como um de nós. Sujar seus pés na lama conosco, se submeter ao nosso sofrimento e, acima de tudo, levar sobre si os nossos pecados. Nós não temos como compreender, nós não temos como expressar a nossa gratidão. Mas, Senhor Todo-Poderoso, nós queremos, agora já atingidos pela Tua graça e já conscientes da plena divindade, da plena humanidade de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas a Teu serviço. Queremos ser como nosso Senhor Jesus Cristo. Não queremos ser divinos como Ele, porque somos totalmente diferentes. Mas, Senhor, se na Tua infinita misericórdia Tu te agradares de nos usar como servos Teus, como o Verbo encarnado foi servo e chegou até a cruz para que nós tivéssemos vida. Se de alguma forma pudermos ser e ser usados por Ti, para que a história da Tua salvação continue e que muitos outros venham a conhecer Jesus Cristo, o Filho encarnado, o Verbo que se fez carne, aquele que se entregou por nós. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Mais uma vez te agradecemos infinitamente pelo dom da salvação, selado pelo sangue de Jesus Cristo. E por Ele termos livre e restrito acesso a Ti. Que toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado a Ele por todos os séculos. Amém. É nosso desejo que você, se não caminha com Jesus Cristo, se não o tem como Senhor de sua vida, que você passe a caminhar com Ele, passe a ser servo dEle. Se toda essa história de hoje, de alguma forma, deixou uma pulga atrás da sua orelha e você quer conversar com alguém a respeito de quem é Jesus, todo o universo e talvez quem Ele possa ser na sua vida, eu gostaria de desafiar você a falar com o Daniel ou com alguém da equipe dele que estará lá no Viva On. E nós não vamos fazer terapia com você, porque quem faz isso é psicólogo e psiquiatra, e todo o poder a eles. Mas o nosso desejo é poder iniciar a sua corrida com Jesus Cristo. Se de alguma forma é isso que você deseja fazer, eu gostaria de desafiar você a correr lá com o Daniel e dizer: eu quero servir a Jesus, eu quero declará-lo Senhor da minha vida. Se esse for o seu desejo, não deixe de fazer isso hoje. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de fazer todas as inscrições que vocês precisam. E que Deus os abençoe. E até domingo que vem.